É comum não sermos completamente satisfeitos com o nosso corpo. Entretanto, algumas pessoas podem desenvolver o que chamamos de dismorfia corporal. A dismorfia corporal é um transtorno psicológico que afeta igualmente homens e mulheres, principalmente na fase da adolescência. Este problema faz com que uma pessoa dê atenção demais a algo que ela acha imperfeito em seu corpo. Pode ser o tamanho do nariz, as acnes e até mesmo o peso. O ponto é que esse distúrbio não afeta somente o psicológico da pessoa. A dismorfia corporal muitas vezes atrapalha outras áreas da vida, como o círculo social e até o trabalho é abalado. Como podemos ficar atentos à dismorfia corporal? Que sinais mostram a necessidade de uma ajuda terapêutica? Fique atento, pois o assunto é sério. O assunto é seríssimo. Olha no espelho, eu tô gordo. Olha no espelho, olha no espelho, vê uma outra coisa que não é você. Tô recebendo aqui, olha, a psicóloga, nutricionista, que demais, olha, Lídia Noé. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada. Olha que interessante, ela é nutricionista, trabalha a questão da nutrição, é psicóloga, trabalha a questão da mente, das da emoções, alma, do espírito, e é uma simpatia, né? E aí, olha, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, porque a gente vai conversar e vai falar coisas muito importantes, muito interessantes sobre dismorfia. Só para a gente começar falando dismorfia, o que a gente classifica como dismorfia corporal? O que é? A dismorfia corporal é quando uma pessoa ela tem uma preocupação exagerada. E ela tem não só uma preocupação, mas ela se vê de uma forma muito negativa. E aquela preocupação que ela tem, que pode ser com algo do rosto, ou da cabeça, ou do corpo, para as outras pessoas é algo que é ou imperceptível, ou é algo pequeno, mas para ela destacou aquilo, ela falou assim, isso aqui está me deixando feio, isso aqui me deixa... E aquilo para ela acaba sendo, destruindo todo o que ela vê ali. Ela passa pelo menos 3 horas por dia preocupada com esse defeito, que para ela é um defeito. É algo gravíssimo. Para ela, ela se considera como horrorosa, feia. A pessoa, ela utiliza adjetivos muito negativos referentes a ela. Na verdade, dismorfia é porque ela está vendo uma forma dela que não é verdadeira. Que não é verdadeira. É Morphos, só ela quem está vendo ali. Morphos significa isso em latim. É a forma que a gente vê, o jeito, a cor. Então, ela está vendo uma coisa que não é real. Que não é real. Só que para ela... Ela criou aquilo. Ela criou, só que para ela aquilo é a realidade. E aí, aquilo, dependendo da gravidade do transtorno, isso pode afetar a vida dessa pessoa até em termos de ambiente de trabalho. Isso pode afetar até a forma como essa pessoa lida com a vida. Ela pode deixar de sair de casa, ela pode evitar pessoas, evitar situações sociais, porque ela foca tanto nesse defeito que para ela é algo gravíssimo, que ela considera... Que às vezes nem é defeito. E que ela considera que está todo mundo reparando só isso nela. Por exemplo, a pessoa, ela está com a pele, coisa assim, olha aqui, olha a minha pele. A pessoa fala, não estou vendo nada, né? Às vezes a pessoa fala, não estou vendo nada, o que você tem? Não, olha aqui, eu estou vendo isso, né? Que coisa. Aí eu vou falar com o Paulo, mas isso tem a ver também com o negócio de ser magro, ser gordo também? Também a pessoa envolve. Olhar e falar assim... Dismorfia envolve corpo também. Como envolve forma corporal também. Estou conversando com a doutora Lídia Noé, a gente está falando sobre a questão de dismorfia. É algo muito importante, muito importante. A gente perguntado sobre a questão da dismorfia corporal. A pessoa, às vezes, ela, mesmo estando no peso ideal, às vezes ela não se enxerga no peso ideal. Sim, isso é possível. Inclusive, existe uma parcela dos homens, uma parcela menor das mulheres, mas, por exemplo, dos homens. Também, né? Que eles têm a dismorfia que nós chamamos de transtorno dismórfico muscular também, dismorfia muscular. O homem se vê com muito menos massa muscular do que ele tem. Acomete mais homens do que mulheres, mas acomete também mulheres. E aí ele quer fazer academia... quer fazer academia sem parar. Exagera. Às vezes ele falta compromissos sociais para treinar mais tempo, se esconde debaixo de moletom, porque ele teme que as pessoas vejam que ele está fraco, quando na verdade ele pode estar muito musculoso, mas está se vendo fraco. Se vendo fraco. Aí pode começar a usar muitos esteroides anabolizantes para poder aumentar mais. Eu vou contar um caso aqui, eu não posso falar. Eu conheço uma pessoa, um pai
né? Eu não vou falar de quem que é, eu conheço o pai, o filho dele, ele treina todos os dias, treina sem parar. E à noite, e ele tem tanta obsessão e tanta questão da dismorfia, que à noite ele acorda de madrugada e mede os músculos com a fita métrica. E entra em desespero se houve uma diminuição. É claro que é uma diminuição, porque a gente perde líquido. Na noite a gente perde líquido. Claro, o nosso corpo ele tem alteração ao longo do dia todo, de líquidos, de fluidos, e tudo. Ele, de manhã, aí ele começa treinando, e ele fica o tempo todo medindo, né? Isso é uma dismorfia. É uma dismorfia. Né? É um dos sintomas, quando a preocupação com a forma corporal, ela chega num excesso. E ao contrário do que se parece, muitas pessoas acreditam, por exemplo, mas aquela pessoa tem aquela forma física ali que, aos olhos dos outros, é praticamente perfeito, está tudo ok. Só que o que parece é uma pessoa que tem uma autoconfiança maior, quando, na verdade, ela se esconde atrás de uma insatisfação tão grande que ela tem baixa autoestima, insegurança, e muitos chegam a ter até mesmo ideação suicida. Então, o problema não é a questão do corpo, se está bom. Existe uma coisa por trás disso. É como essa pessoa vê esse corpo. Sei. É como ela vê. Para nós que não temos esse transtorno, fica difícil mensurar, mas como é isso? Eu me olho no espelho, eu vejo. Se eu levantei, eu estou descabelado, eu estou descabelado. Mas está tudo bem, é porque eu acabei de acordar. Eu pentei o cabelo. Pentei o cabelo, está tudo bem? Agora, no caso de uma pessoa que tem dismorfia corporal, ela pode, por exemplo, ver... Imagina que ela tem uma preocupação com o tamanho do nariz. Isso. Mesmo que as pessoas falem que aquela queixa dela, mas seu nariz está ok. Para ela vê o nariz dela de uma maneira completamente distorcida, muito maior do que ele é, ou torto. Por isso que, no caso, esses pacientes vão muito para buscar os consultórios dos médicos para cirurgia plástica, para fazer também na dermatologia procedimentos estéticos. São pessoas que elas começam a ir demasiadamente em busca dessa perfeição que não existe. Agora, esse negócio agora com esse negócio de harmonização, que está todo mundo indo atrás, ficando cada vez mais feio, todo mundo com harmonização, todo mundo com uma cara só, pelo amor de Deus. A gente vai falar sobre isso. Nós temos agora uma cena do filme, Diário de Viagem, que trata desse assunto. Veja só. Hoje, 6 de julho de 1995, na estratosfera, minha vida vai começar. A partir de agora, eu tenho controle sobre as minhas escolhas. Ei, Black Rock também? Your talent. Ei! Eu quero gritar, mas ninguém me ouve. Eu não sei do que gosto, nem o que quero. Eu só sei que todos querem me sufocar. Sem jantar, não tem festa. Ponto final. Mas eu não tô com fome. Eu não entendo o que você quer. Tudo que se passa dentro da cabeça. Olho na estrada vaga, paisagem que acalma. Nisso. Você não tá bem. Coloque isso na cabeça. Distraindo o tempo. Vários comportamentos parecidos você já citou. Se esconde com moletom, roupa larga, e vai se achando coisas que nunca se achando bem. Ali a gente viu uma adolescente. Na adolescência é um momento em que isso começa? Especialmente porque na escola os adolescentes eles estão tentando se encaixar. Eles querem fazer parte ali de um grupo, pertencer. É quando eles começam, de repente, a questionar certas coisas que foram passadas pelos pais, dependendo de como foi esse convívio com os pais em casa, se não preparou a identidade deles para estar forte ali, eles vão ficar mais reféns daquilo que os colegas, que a escola está ditando como agora essa é a bola da vez. E esses adolescentes sendo suscetíveis a isso, quando eles não se encaixam nesse padrão, eles não se sentem ali pertencentes ao grupo, eles começam então a ficar cada vez mais acuados, cada vez mais se criticando
E nesse momento é onde acontece o bullying, acontece essa exclusão por alguma coisa, é onde os colegas começam a apontar algum defeito. Ah, é o gordinho, ah, é o narigudo. E aí, nessa hora é onde pode se iniciar esses sintomas e isso se exacerbar até chegar ao transtorno. Agora, a questão da dismorfia, ela está muito ligada também à anorexia, não está? A questão da anorexia. A anorexia, ela é um transtorno que sim tem a distorção da imagem, mas aí ela se enquadra mais como um transtorno alimentar. Alimentar, sei. Aí ela vai ser tratada exatamente, mas sim, começa com uma mudança da percepção da imagem corporal, só que como ela engloba muito questões alimentares, porque a pessoa ela se vê muito maior do que ela realmente é, ela enxerga uma gordura em excesso no corpo que não existe. Que não existe. E assim ela começa a negligenciar a alimentação, a evitar a alimentação e faz de tudo para realmente combater qualquer tipo de grama corporal que ela possa ganhar. Aí é um transtorno alimentar. Sim, mas ela... Não quer comida. Mas é de imagem também. Por um transtorno de imagem, exato. Pelo transtorno Agora, a dismorfia, ela vai desenvolver muitos hábitos ruins na pessoa, né? Sim. Que tipo de coisa que de repente... Ela pode, por exemplo, se for alguma insatisfação com alguma coisa na cabeça, ela pode começar a arrancar o cabelo. Ela pode começar, por exemplo, alguma coisa que ela tenha na pele que causa um desconforto. Ela pode lavar muito ou tentar lesionar a pele para tirar. Imagina que é uma mancha. E para as outras pessoas aquilo é algo sutil, mas para ela aquilo é um absurdo, então ela começa a se causar dano mesmo. E ela tem comportamentos repetitivos, ela tem um comportamento parecido com o do toque. Ela checa no espelho várias vezes, ela se apalpa muito, ela fica tanto tempo do dia dela focada nesse defeito que para ela está exacerbado, que pode inclusive mudar. Ela pode agora estar focada em algo do rosto, de repente ela muda para o corpo, ou ela pode estar focada em várias coisas simultaneamente. Que coisa. Então, gente, é muito sério e tem que ser levado a sério, tem que ser muito levado a sério, porque as pessoas podem desenvolver aí, nessa coisa da dismorfia, ela ir se voltando para ela mesma, entrar em depressão. A depressão. Tanto que alguns, uma boa porcentagem chega a tentar o suicídio. O suicídio, porque não se vê, de uma forma satisfatória, não consegue ver. Mas isso é questão de como ela se enxerga, né? Você tem usado a expressão, como que é quando você fala de dismorfia? Mudança, percepção, como que você falou? A percepção da imagem corporal? Uma falsa percepção. Falsa percepção. Falsa percepção da imagem corporal. Percepção da imagem. Ela vê uma coisa que não é. Ela vê uma coisa que não é e sofre muito com isso. Agora, tem uma coisa também, eu não sei se a pessoa, quando começa a mexer muito em imagem, eu sempre percebo isso. Quando a pessoa começa a fazer essas aplicações de beiço, de coisa e tal, a pessoa não para. Ela não para! Quando é exacerbado, e hoje a gente tem essas alternativas, elas são muito boas quando feitos dentro de um contexto que a pessoa emocionalmente, ela está bem, porque ela está fazendo o quê? Aprimorando características. Só que quando isso vai para um exagero, sim, hoje nós temos acho que até uma subnotificação da quantidade de casos de transtorno de dismórfico corporal, porque ele mudou um pouco a forma com essa quantidade de procedimentos que é possível realizar e que antigamente não tinha. Porque a gente fala para a pessoa, olha o seu beiço, olha que coisa, não, mais. Gente, olha o tamanho. Parece 2 salsichas que a pessoa, é verdade, botou na boca. E a gente vai falando para a pessoa, tá? E a pessoa não. Tem, né? E nunca tá bom. Você tem algum transtorno dismórfico corporal? A gente vai ver um teste agora, depois você vai me falar se dá certo, de repente a gente pode usar. Vamos ver esse teste, veja só. Apesar de ficarmos preocupados com nossa aparência, devemos tomar cuidado para não exagerarmos e desenvolvermos a dismorfia corporal. Quer saber se você pode estar com este transtorno? Vamos fazer um teste rápido. Lembrando que este teste não dispensa um diagnóstico médico, hein? Primeira pergunta: você se preocupa muito com sua aparência física, especialmente em determinadas partes do corpo? Segunda pergunta: sente que pensa muito sobre seus defeitos de aparência e que gostaria de pensar menos sobre isso? Terceira pergunta: sente que seus defeitos de aparência causam muito estresse ou que afetam suas atividades diárias? Quarta pergunta: passa mais de 1 hora por dia
pensando nos seus defeitos de aparência? Quinta pergunta. Sua maior preocupação está relacionada com o fato de não se sentir suficientemente magro ou magra? Se você respondeu sim para 3 ou mais perguntas, é possível que esteja com dismorfia corporal.Lembre-se, se cuidar é importante, tanto físico quanto mentalmente. Está aqui com a Lídia para nos ajudando. Essas perguntas são perguntas que dá para a gente mais ou menos São pertinentes. Aí o que eu falaria? Se você se identificou com essas perguntas, procure ajuda. Porque é comum também que as pessoas que têm a dismorfia corporal, o nível de consciência delas em relação a isso não é o mesmo nível de uma pessoa que não tem. Eu ia perguntar isso para você. Há esse processo de negação também? Da pessoa falar, não tô, tá tudo bem comigo, tá? Aí não é, ela não tem problema. Ela não tem problema. Não, se ela tá negando, porque geralmente ela tá insatisfeita. É. E é uma insatisfação que mesmo que ela faça procedimento cirúrgico, ela não se dá por satisfeita. Mesmo que ela vá a um procedimento estético, ela não se dá por satisfeita. Mesmo que ela se exercite constantemente, ela não se... É insatisfação. Não a negação de um problema, mas é a insatisfação. Agora, você falou assim, geralmente a gente tende, quando a gente está conversando, a gente tende sempre a identificar a dismorfia com a mulher, mas não é só a mulher que tem. Não, o homem também. E hoje nós estamos vivendo um momento onde tanto homens quanto mulheres têm um acesso à mídia social o tempo todo. O tempo todo. Né? Isso é interessante. O tempo todo. As pessoas hoje, o que mais acontece? As fotografias, os vídeos que são todos com muito retoque. Então, antes a gente fazia o quê? Ia para uma viagem, tirava foto com a família, mas a gente não tinha retoque nas imagens. A gente tinha fotos que queimavam, né? Não tinha filme que queimava inteiro. E quando o retrato ficava feio, você jogava fora. A gente estava acostumado com isso, só que agora não. As pessoas, elas estão, antes de postar uma imagem, elas focam em deixar essa imagem perfeita, a pele perfeita, tudo totalmente retocado, para então colocar isso nas redes sociais. Virou um foco muito grande. Por isso que eu falei que hoje existe uma subnotificação do transtorno. Agora a pessoa, e não tem esse negócio, você olha só imagens perfeitas, tudo de filtro. Tem gente que põe tanto filtro que a gente tá na cara que é filtro. Quando você encontra pessoalmente, você nem reconhece a pessoa. Mas aí a pessoa fala, nossa, olha o corpo. Eu não consigo ficar assim, isso não atrapalha a pessoa que tem... Exato, que é outra coisa também. Se você hoje não tem nenhum tipo de problema com a sua imagem, mas você começa a consumir mídia social o tempo todo, mostrando corpos todos alterados ali, mas que estão perfeitos. Uma mulher que não tem nenhuma celulite, nenhuma estria, a pele está impecável, o cabelo está impecável. E o tempo todo você é bombardeado com essas imagens, você está sujeito a começar a desenvolver insatisfação com o seu corpo, porque você está sendo bombardeado com algo que não é real. É totalmente retocado, totalmente editado, e você está consumindo aquilo por horas. Que absurdo. Sabe aquela lipo HD? Aquilo lá é gordurinha que fica. O médico explicou pra gente aqui, como que faz. A lipo HD não é músculo, não. Deixa aqui as gominhas. Aqui é gomo de gordura lá. E você achando, eu quero ficar daquele jeito. Não adianta, gente. Deixa eu falar uma coisa. A gente vai ver agora um depoimento. Isso é importante você ver. Um depoimento de quem tem dismorfia corporal, que é um sofrimento muito grande. Veja só. O meu emagrecimento não foi bom nem pro meu corpo e nem pra minha mente. Eu continuo com tudo alterado, continua tudo daquele jeito lá, estresse e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu troquei alguns quilos por uma ansiedade em relação à minha imagem muito grande. Distúrbio de imagem. E mesmo assim, mesmo tendo conseguido o que eu queria, eu ainda tô com os exames alterados, como eu disse, e eu ainda tô infeliz. Poxa, mas se sentir bonita, mas se sentir aceita, se sentir maravilhosa, se sentir magra, não significa ser feliz? Não. Às vezes a gente busca certas coisas e a gente anseia por certas coisas achando que essas coisas vão tapar aquele buraco que a gente tem, aquele vazio que a gente sente, mas não vai. Então, gente, essa coisa da dismorfia não tem nada muito a ver com o corpo, tem a ver com aquilo que a gente se enxerga. Autoestima. Você não acha que hoje a gente vive entre os adolescentes uma carência de pessoas que precisam ter uma autoestima mais elevada? Sim. Porque eu percebo cada dia mais que os adolescentes, que os jovens não se gostam, não se veem se gostando. E sabe o que eu percebo, padre?
quando eu estou atendendo, eu atendo adolescentes também, mas eu atendo os pais desses adolescentes. E o que eu percebo? Existe por parte dos pais um sentimento... Você quer café? Quer café não? Tá, então eu aceito o café. Aceita sim. Mas eu não vou aceitar com açúcar, não. Isso mesmo. Ela é nutricionista, não pode aceitar com açúcar. Não. Eu falei, o Rodolfo falou assim, eu vou oferecer no ar para ela ficar mais constrangida. Mas fala, você tá Mas falando. olha só, o que eu percebo? Os pais, de forma geral, eles sentem culpa, porque na atualidade é muito frequente que não só os pais, mas também as mães trabalhem fora o tempo todo. E esse trabalhar fora não significa que esse pai e essa mãe eles estão trabalhando fora de casa, tá? Pode ser até home office, a pessoa está ocupada realmente. Não está dando atenção. Isso. Só que para você formar a identidade de uma criança saudável, com a autoestima fortalecida e essa criança entendendo o real valor, se sentindo importante e pertencente dentro do ambiente da família, é fundamental que essa criança ela receba o olho no olho, o tempo de qualidade sem a tela do tablet, sem a tela do celular. E qual é a realidade hoje? Os pais sentam na mesa, colocam o tablet para a criança enquanto eles conversam com outras pessoas. E aí as crianças estão crescendo com autoestima realmente debilitada e esses pais compensando materialmente. Materialmente. Crianças frágeis, adolescentes frágeis, emocional, autoestima. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Hoje os pais não estão criando mais filhos, estão criando camélias, porque tudo é muito não me toque. Tudo é não me toque. Tudo se fica magoado, tudo. Nós não conseguimos criar, mas de repente, tem um nome para esse negócio hoje, que eles falam que é geração... que eles falam Nutella, né? Geração Nutella, né? Que é tudo. Porque é o seguinte, é tão interessante. Antigamente a gente via, a pessoa gostava do seu corpo, gordinho andando na praia com aquela banha, nem ligava porque o outro falava, a menina... Nem existia bullying. Na minha infância, que nem tem tanto tempo assim, não existia bullying. Tem uma pergunta aqui, peraí, tem uma pergunta pra Lídia aqui. Pode tomar café. A preocupação com o meu aspecto físico me deixa muito inseguro e fico com a certeza de que nunca vou ter ninguém. Isso pode ser dismorfia corporal? Se essa preocupação com o aspecto físico entra naqueles critérios, né, fica muitas horas durante o dia pensando sobre isso, faz essa pessoa evitar sair, faz essa pessoa ter evitação social mesmo. Sim. Ela não quer sair porque ela já vai achar que todo mundo vai olhar exatamente para esses defeitos com o qual ela está se preocupando. Sim, isso pode ser. E é aconselhado que ela procure ajuda. Procure ajuda. Profissional. Psicólogo, gente, é importante isso. Doutora, a dismorfia corporal, ela pode trazer... Acabou? Ah, eu não acredito, acabou. A hora que fica bom, acaba o programa, tá doido? A hora que a gente tá tomando café. Então, enquanto isso, eu vou passar... Olha, você tem que voltar aqui, viu? Eu volto com o maior prazer. Ó, você vai seguir agora a Lídia no Instagram. @LídiaNoé. Isso. Não tem acento, né, claro? @LídiaNoé, tá bom? Você vai fazer isso porque é importante você ter um acompanhamento e alguém abalizado que possa lhe orientar, tá bom? Ou então no site psiconutrire.com.br psiconutrire.com.br ou então no Instagram, @LídiaNoé. Queria agradecer você, muito obrigado. Obrigada, Dona Penha, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, a Dona Penha é a mãe da Lídia. Olha lá, mostra a mãe da Lídia ali, ó. Diretamente de Ubá, Minas Gerais. Lá em Ubá tá chovendo muito, ela veio pra cá pra ficar com a Lídia, que vai ser mãe daqui da 4 Maria meses. Clara, exatamente. Da Maria Clara que tá chegando. Obrigado, viu? Obrigada, muito Paulo. Obrigado. Obrigado você por ter ficado com a gente aqui, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra ao meio-dia no Rosário da Vida. A gente vai ficar agora com esta música de quem? Do Zé Cabaleiro? Salão de Beleza, né? Obrigado a vocês que estiveram conosco. Deus abençoe, uma boa tarde.